Desde os primórdios da humanidade, a sobrevivência depende da nossa capacidade de acessar recursos essenciais. Comida, abrigo e ferramentas são a base de qualquer sociedade. As cadeias de suprimentos, as redes intrincadas que movem esses recursos de sua origem até nossas mãos, têm desempenhado um papel crucial na formação da história humana. Dos primeiros grupos de caçadores-coletores que compartilhavam comida até as complexas redes globais de hoje, a evolução das cadeias de suprimentos reflete a evolução da própria humanidade. Entender essas redes é a chave para entender como as sociedades surgem, caem e se adaptam ao mundo em constante mudança. As primeiras cadeias de suprimentos eram locais e rudimentares. Caçadores-coletores dependiam de seu conhecimento da terra e dos ciclos sazonais. O desenvolvimento da agricultura trouxe os primeiros assentamentos e a necessidade de sistemas mais organizados de produção e distribuição. O excedente de alimentos podia ser armazenado, comercializado e transportado, lançando as bases para as complexas cadeias de suprimentos do futuro. À medida que as civilizações cresciam, também aumentava a complexidade de suas cadeias de suprimentos, refletindo as crescentes necessidades e desejos de suas populações. O mundo antigo testemunhou uma expansão dramática no comércio e o desenvolvimento de cadeias de suprimentos mais sofisticadas. O escambo, a troca direta de bens e serviços, foi a primeira forma de comércio. À medida que as sociedades se tornaram mais complexas, a necessidade de um sistema de troca mais padronizado levou ao desenvolvimento da moeda. Essa inovação facilitou o comércio e permitiu o movimento de mercadorias por distâncias maiores. A ascensão de impérios, como os egípcios, gregos e romanos, estimulou ainda mais o crescimento das cadeias de suprimentos. Um dos exemplos mais duradouros das antigas redes comerciais é a Rota da Seda. Essa rede de rotas interconectadas se estendia por milhares de quilômetros, conectando o Oriente e o Ocidente. Seda, especiarias, chá e porcelana da China fluíam para o oeste, enquanto cavalos, vidros e têxteis viajavam para o leste. A Rota da Seda não apenas facilitou o comércio, mas também promoveu o intercâmbio cultural, espalhando ideias, religiões e tecnologias por vastas distâncias. É um testemunho do poder da interconexão e do desejo humano por produtos de terras distantes. A Idade Média viu a ascensão de cidades e vilas como centros de comércio. Mercados surgiram como centros para a troca de mercadorias, reunindo agricultores, artesãos e comerciantes. O desenvolvimento de guildas, associações de artesãos e comerciantes, trouxe padronização e controle de qualidade na produção. As guildas desempenharam um papel crucial na regulamentação do comércio, estabelecendo preços e treinando aprendizes, garantindo a transmissão de habilidades e conhecimentos através das gerações. A exploração europeia e a expansão das rotas comerciais marítimas durante a Era dos Descobrimentos trouxeram mudanças significativas nas cadeias de suprimentos. A descoberta de novas terras e rotas comerciais levou ao influxo de novos produtos e matérias-primas na Europa. Essa era testemunhou a ascensão de poderosas empresas comerciais, como a Companhia Holandesa das Índias Orientais e a Companhia Britânica das Índias Orientais, que estabeleceram vastas redes comerciais e exerceram considerável influência econômica e política. A Revolução Industrial marcou um ponto de virada na história das cadeias de suprimentos. A invenção de novas máquinas, como a máquina a vapor e o tear mecânico, possibilitou a produção em massa e transformou a maneira como os bens eram fabricados. As fábricas substituíram as oficinas e os produtos produzidos em massa tornaram-se mais amplamente disponíveis e acessíveis. Essa mudança da produção artesanal para a industrial teve um impacto profundo nas cadeias de suprimentos, exigindo o desenvolvimento de novos métodos de transporte, armazenamento e distribuição. O desenvolvimento de ferrovias e navios a vapor revolucionou o transporte, permitindo o movimento mais rápido e eficiente de mercadorias por longas distâncias. O crescimento das cidades e a crescente demanda por bens levaram ao desenvolvimento de grandes armazéns e centros de distribuição.
A Revolução Industrial levou ao surgimento de cadeias de suprimentos complexas e interconectadas, abrangendo continentes e conectando produtores e consumidores de maneiras sem precedentes. Seção 5. O século XX. Aperfeiçoamento e globalização. O século XX testemunhou a inovação e o aprimoramento contínuos na gestão da cadeia de suprimentos. O desenvolvimento de princípios de gestão científica, como o Taylorismo e o Fordismo, visava otimizar a eficiência e a produtividade na manufatura e logística. A introdução da linha de montagem revolucionou a produção, permitindo a produção em massa de bens complexos, como automóveis, a custos mais baixos. A segunda metade do século XX viu a crescente globalização das cadeias de suprimentos. As políticas de liberalização comercial e os avanços tecnológicos, como o desenvolvimento da containerização, facilitaram a circulação de mercadorias através das fronteiras. A ascensão das empresas multinacionais e a terceirização da produção para países com custos mais baixos aceleraram ainda mais a globalização das cadeias de suprimentos. Seção 6. A Era Digital. A tecnologia remodela as cadeias de suprimentos. O final do século XX e o início do século XXI testemunharam o impacto transformador das tecnologias digitais nas cadeias de suprimentos. O desenvolvimento de computadores, internet e dispositivos móveis inaugurou uma nova era de conectividade e troca de dados. Os sistemas de planejamento de recursos empresariais surgiram como ferramentas poderosas para gerenciar cadeias de suprimentos complexas, integrando dados de vários departamentos e fornecendo visibilidade em tempo real das operações. A ascensão do comércio eletrônico e a crescente demanda por prazos de entrega mais curtos transformaram ainda mais as cadeias de suprimentos. Empresas como a Amazon construíram redes logísticas sofisticadas, aproveitando a tecnologia para otimizar rotas de entrega, gerenciar estoque e fornecer aos clientes informações de rastreamento em tempo real. A revolução digital empoderou os consumidores, proporcionando-lhes escolha, conveniência e transparência sem precedentes em suas decisões de compra. Seção 7. O século XXI. Navegando por rupturas e sustentabilidade. O século XXI apresentou novos desafios e oportunidades para a gestão da cadeia de suprimentos. A crescente frequência e gravidade de desastres naturais, instabilidade geopolítica e pandemias globais destacaram as vulnerabilidades das cadeias de suprimentos globalizadas. A pandemia de Covid-19, em particular, expôs a fragilidade dos sistemas de estoque just-in-time e os riscos de depender de fornecedores ou regiões únicos para produtos críticos. A sustentabilidade também surgiu como uma preocupação crítica para a gestão da cadeia de suprimentos. Os consumidores estão cada vez mais exigindo produtos de origem ética e ambientalmente corretos. As empresas estão sob pressão para reduzir sua pegada de carbono, minimizar o desperdício e garantir práticas trabalhistas justas em suas cadeias de suprimentos. A crescente conscientização sobre os impactos ambientais e sociais da globalização levou a um movimento por maior transparência e responsabilidade nas cadeias de suprimentos. Seção 8. A pandemia de Covid-19. Um teste de resistência para as cadeias de suprimentos globais. A pandemia de Covid-19 serviu como um lembrete severo da interconexão da economia global e da fragilidade das cadeias de suprimentos globais. Confinamentos, restrições de viagens e fechamentos de fábricas levaram a interrupções generalizadas, expondo as limitações dos sistemas de estoque just-in-time e os riscos de depender de fornecedores ou regiões únicos para produtos críticos. A pandemia destacou a importância da resiliência da cadeia de suprimentos, a capacidade de antecipar, se adaptar e se recuperar de interrupções. A pandemia também acelerou a adoção de tecnologias digitais na gestão da cadeia de suprimentos. As empresas recorreram à automação, inteligência artificial e blockchain para melhorar a visibilidade, otimizar as operações e aumentar a colaboração em suas cadeias de suprimentos.
A pandemia serviu como um catalisador para a inovação, levando as empresas a repensar suas estratégias de cadeia de suprimentos e investir em tecnologias que aumentam a resiliência e a agilidade. Seção 9. O futuro das cadeias de suprimentos. Resiliência, sustentabilidade e inovação. O futuro das cadeias de suprimentos será moldado pela necessidade de maior resiliência, sustentabilidade e inovação. As empresas estão adotando cada vez mais uma estratégia de fornecimento múltiplo, diversificando sua base de fornecedores para reduzir sua dependência de fornecedores ou regiões únicos. Elas também estão investindo em tecnologias que aumentam a visibilidade e a agilidade, permitindo que antecipem e respondam a interrupções com mais eficácia. A sustentabilidade continuará a ser um importante motor de mudança na gestão da cadeia de suprimentos. As empresas estão explorando modelos de economia circular, com o objetivo de minimizar o desperdício e manter os recursos em uso pelo maior tempo possível. Elas também estão investindo em energia renovável, embalagens sustentáveis e soluções logísticas verdes para reduzir seu impacto ambiental. O futuro das cadeias de suprimentos será caracterizado por maior colaboração e transparência, com empresas trabalhando juntas para construir cadeias de suprimentos mais resilientes, sustentáveis e equitativas.